Então, meus caros, vamos fazer uma revisão aí sobre a Revolução Francesa e sobre a Era Napoleônica, né, que basicamente um puxa o outro, né, são capítulos que se complementam, até porque a Revolução Francesa ela dura 10 anos e termina naquela desordem geral que vocês já conhecem, né, e alguém tem que chegar para colocar ordem nessa parada, e quem chega para colocar ordem nisso é o Napoleão. Então, ó, primeiro, é, a Revolução, ela é marcada, essa Revolução Francesa, que vai de 1789 até 99, ela é marcada no momento que a dinastia absolutista é governada na França pela família Bourbon, né? Os chamados Bourbons, que vocês já conhecem. Quais são os fatores? Por que que ela vai se dar? Entenda que na França, nesse momento, a estrutura social ela é bem rígida, né? Então, nós temos a divisão de classes bem chamativa nesse momento. 95% da população pertencente dentro da França, nesse momento que a França está vivendo, ela é pertencente ao povo, ou seja, 95% são os povos, né? É o povo. Então, quais são as classes que nós temos na França? Em primeiro lugar, a gente tem o Estado, né? E o primeiro Estado, nesse sentido, que eu também chamo de classe, é o clero. E o segundo Estado conhecido é a nobreza. Tanto os nobres como o clero, a galera do clero, eles não pagam impostos, né? Ou seja, além de não pagar impostos, eles recebem pensões, né? Pensões por forma de Estado, que são pagos através de impostos que são pagos pelos povos. Eles têm leis específicas para julgar eles têm tribunais especiais. Então, a desigualdade está rolando solta. E chega uma hora que a galera vai se cansar disso. Os camponeses, por outro lado, tem camponeses livres, mas tem camponeses que estão atrelados à servidão, né? Servidão por dívidas, entre esse tipo. Então, existem camponeses que estão vivendo na terra de nobres, mas vivem como servos. E a alta burguesia, né, que vai ser um dos pilares dessa revolução, ela pertence ao terceiro estado, ela pertence ao povo. Por quê? Porque ela não vai fazer parte do clero e ela não tem título nobre, né? Embora alguns altos burgueses tenham comprado títulos de nobre, não são todos que conseguiram. Então, eles, de fato, vão acabar apoiando o povão para que consigam fazer uma revolução, né? E esse terceiro estado, ele está cansado de bancar a boa vida que os outros estados têm. E perceba, a França ela vai estar passando por um momento de uma crise econômica aqui. Por quê? A França ela vai perder várias guerras, né? Inclusive guerras contra a Grã-Bretanha, ou seja, contra a Inglaterra. A Inglaterra e a França são inimigas históricas. A única parte que nós vamos ter que, de fato, que elas vão se juntar para combater um inimigo assim em conjunto é durante a Primeira Guerra Mundial, né? Que eles se juntaram para combater a Alemanha. Mas é um dos poucos casos em que eles se juntam. Geralmente eles sempre rivalizam. Outra coisa, além de crises econômicas ocasionadas por gastos exorbitantes durante a guerra, eles têm uma crise agrícola, porque nesse momento na França ela passou por um inverno muito rigoroso, né? Então nesse inverno eles não conseguiram fazer um plantio determinado para abranger toda a população e com isso os preços dos alimentos vão lá no alto. E a galera não tem dinheiro para ficar comprando isso, diferente dos nobres, diferente do clero. Então, e para fechar com chave de ouro, outras coisas que vão ocasionar essa revolução vai ser a influência do iluminismo, né? Os valores que vão contra o que é pregado pelo Estado do clero, contra o Estado da nobreza, né? Principalmente aquele valor de igualdade, né? A fraternidade que os povos tinham, principalmente a galera do terceiro estado, e principalmente sobre igualdade. Então, esses são os fatores que vão levar a uma revolução francesa. Como que são os antecedentes dela, né? Como que ela surge na França, como que ela começa a ocorrer. Primeiro, nós vamos ter a chamada Assembleia dos Notáveis. E perceba, a Assembleia dos Notáveis, ela só vai dizer em respeito à formação do primeiro e do segundo estado. Por quê? O rei Luís XVI, ele pega e convoca o primeiro estado, que é o clero, e convoca o segundo estado, que são os nobres. E o que que ele tenta implementar? Ele pega e fala, olha, está estourando uma revolução, vai estourar uma revolução, a gente precisa dar um jeito de sanar e impedir que isso aconteça. Como vamos fazer isso? Vamos cancelar, então, a isenção fiscal, ou seja,
eu quero que não só a terceiro estado continue pagando imposto, eu preciso que o clero pague imposto e eu prefiro que a nobreza também pague impostos. Vocês acham que essa galera vai pagar imposto? Claramente os caras não aceitam, né? Não aceitando, ou seja, a Assembleia dos Notáveis não teve jeito, não aceitaram, eles vão ter que convocar uma Assembleia dos Estados Gerais. E aí sim o terceiro estado começa a participar dessa Assembleia. Então, nessa chamada Assembleia Geral dos Estados, nós temos o clero, temos a nobreza e temos o povo participando. E lá eles vão basicamente fazer a mesma proposta. Olha, precisamos que o primeiro e o segundo estado paguem impostos, isso não pode ficar apenas para o povo. E, novamente, os estados se recusam, né? O primeiro e o segundo se recusam. Aqui cabe ressaltar que a votação, ela não é feita por cabeça, ela é feita por estado. Por quê? Se fosse por cabeça, a grande maioria do terceiro estado iria vencer, né? Porque é muito mais gente no terceiro estado, só que não é. Então, o clero e a nobreza votam contra o pagamento de impostos por parte deles e o povo vota a favor, né? Então, querendo ou não, 2-1, não deu certo. E isso vai fazer com que o terceiro estado fique revoltoso mais ainda. O Luís XVI vai cancelar as assembleias, né? Vai mandar todo mundo sair do local de reunião. Só que o terceiro estado não faz isso. Eles vão começar esse processo de revolução, né? E o processo se inicia basicamente em 1789. Eles vão para uma salinha, né? Uma sala que era conhecida como o Jogo da Pela. E lá eles vão fazer esse juramento, né? O juramento da Sala da Pela. O que é isso? Os representantes do terceiro estado, eles deixam a Assembleia dos Estados Gerais, vão para essa salinha, né? Se reúnem separado e prometem que só vão deixar aquela sala quando eles fizerem uma constituição para a França. Por quê? Porque na Inglaterra já tem uma constituição monarquista, né? Já tem uma constituição que está limitando os poderes reais. E é isso que a galera na França está querendo. O povo escuta que isso está sendo implementado dentro das assembleias e o povo começa a ir para a rua também, né? O povo começa a se exaltar. Tanto que as camadas populares elas se juntam para tomar a Bastilha, né? Só que perceba, a Bastilha era uma prisão na França, uma prisão destinada a presos políticos, inclusivamente, e eles não têm, vamos dizer assim, armamento para conseguir derrubar a Bastilha. Aqui está aparecendo conexão estável para mim. Vocês continuam me escutando? Sim. Sim? Valeu. Conforme vocês não forem escutando, porque na outra aula caiu minha internet, tá? Se por acaso vocês pararem de me escutar, tenta dar um toque, se não responder, pode mandar no WhatsApp, por favor. Ok. Valeu. E então temos a queda da Bastilha nesse momento. O que a galera faz? Essas camadas populares, primeiro, eles invadem um hospital militar. Dentro desse hospital militar, eles pegam o armamento, pelo menos o pouco armamento que eles tinham lá, e daí sim eles pegam e invadem a Bastilha, né? Quebram a Bastilha toda, matam o diretor-geral da Bastilha, libertam os prisioneiros, que eram basicamente prisioneiros da monarquia. Então, é esse primeiro movimento que tem. Aqui, de fato, começa a Revolução Francesa. E vai se espalhar também, por conta disso aí, o chamado Grande Medo. Por quê? Por conta dessa influência que a Bastilha levou de, olha, você pode ir contra os nobres, vamos pegar o poder dos nobres, né? Outros locais da França, interior da França, vilas mais marginais da França, por exemplo, os camponeses e os servos, eles vão tentar tomar os castelos da nobreza também, né? Então, vai ter muito nobre que vai começar a fugir da França, porque ou ele continua lá e tenta dar um jeito de enfrentar os camponeses, ou ele basicamente vai ser morto durante essas revoltas que estão estourando por todo o país. Então, ó, beleza, tomaram a Bastilha. Nós vamos ter um momento agora que vai se chamar Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, o terceiro estado ele se une, né? Eles fazem uma assembleia só deles agora, eles vão proclamar uma declaração de direitos dos homens, né? E nessa proclamação de direitos vai vir principalmente os princípios iluministas, né? Os princípios iluministas eles se transformam em realidade. Como que? A gente vai ter a igualdade perante lei, a liberdade aos camponeses que eram servos, ou seja, estão querendo acabar com a servidão, a inviolabilidade da propriedade privada,
perceba, essa impropriedade, essa inviolabilidade da propriedade privada, ela é de caráter burguês. Porque você acha que o povão mesmo tem direito à propriedade? O povão Marimac sobrevive através do aluguel, mas as grandes camadas, por exemplo, a alta burguesia, que faz parte do povo, eles pedem para colocar isso aí na declaração de direitos, né? Então, esse é um dos caráteres da Revolução Burguesa também, que eles pegam ideias basicamente de Thomas Locke, né, e colocam como aquela propriedade do fruto legítimo de trabalho. Então, isso vai estar inserido dentro da Declaração de Direitos. Terminando essa Assembleia Nacional Constituinte, tá feita a Constituição, então. Eles estabelecem uma Constituição em 1791, e nela fica instaurado o fim do absolutismo, ou seja, o rei não tem mais poder geral. Eles vão fazer uma divisão de 3 poderes, né? Esses 3 poderes, vocês já estão cansados de saber que quem faz isso é Montesquieu, certo? E essa ideia de 3 poderes futuramente vai se espalhar pelo mundo todo. Ele faz uma divisão tripartite, né? Que seja o judiciário, o executivo e o legislativo, ambos com o mesmo tipo de poder, né? Para um servir de contrabalança para o outro. Além disso, eles vão instituir o voto censitário, ou seja, o voto que é associado à renda. Então, essas primeiras eleições gerais que eles teriam, de fato, é só quem tiver uma renda per capita ali naquele sentido. Olha, você tem que ter uma renda nesse sentido para conseguir votar. Ah, eu não tenho renda. Maravilha, então você não vota. Quem vota aqui? Homens acima de 20 anos. E dentro do Executivo, então, da França, nesse momento, nós vamos ter a divisão de 2 partidos, né? O Partido Girondinos, né? Os girondinos, que são aqueles mais moderados, que são aqueles representantes da alta burguesia, representantes dos banqueiros, né? Dos grandes comerciantes, e que defendem uma monarquia constitucional, ou seja, eles querem tirar o poder do rei, mas eles querem manter uma constituição monarquista. O rei ele ainda exerce, mas ele é apenas uma figura. É a mesma coisa que aconteceu na Inglaterra, né? Diferente dos jacobinos. Os jacobinos não estão nem aí para bagaça, né? E faço só um adendo aqui, que você precisa entender que jacobinos eles podem ser reconhecidos também nos vestibulares através dos montanheses, né? Por conta aquele local mais alto que eles tinham na Assembleia Legislativa, né? Que ficava basicamente na montanha. Os jacobinos, eles são tidos como os mais radicais, eles são defensores de uma transformação muito mais profunda na sociedade francesa, né? Eles representam os pequenos comerciantes, sobretudo aquelas camadas mais pobres, e também aquela galera que era conhecida como sans-culottes, né? Ou seja, aqueles que não têm calças. Então, tudo isso aí, ó, vai ocasionar, esses 2 partidos eles vão entrar em conflitos em determinados pontos, mas eles se unem para fazer essa revolução. Dentro dessa revolução, o domínio ele vai acabar ficando sobre o domínio o domínio ele vai acabar ficando para os girondinos. E essas camadas mais populares que participaram da revolução, eles vão se sentir manipulados. Por quê? Olha, nós ajudamos a fazer a revolução, nós derrubamos a Bastilha, mas a gente apenas trocou de poder. Por quê? Nós substituímos uma elite, né? Uma elite, vamos dizer assim, por sangue, uma elite monárquica, né? Para trocar por basicamente uma elite burguesa, uma elite que é através da riqueza. Então, perceba, eles se sentiram manipulados, e isso vai começar a causar mais atrito entre esses 2 partidos, né? Que vai levar basicamente a uma insatisfação popular dessas camadas. Tanto vai levar a mais atritos e mais conflitos que os jacobinos vão tomar o poder dos girondinos, né? E vai começar uma série de assassinatos nesse momento. Por quê? Sob a liderança de Maximilien Robespierre, os jacobinos tomam o poder. Ele vai, de fato, acabar com a monarquia que existia na França, ou seja, ele instaura uma assembleia e instaura a Primeira República Francesa. Aí nós temos a Primeira República Francesa. Pra você ter uma noção, a França é um país tão político, tem uma efervescência tanto política nesse sentido, que atualmente a França está na 8ª República, né? Então perceba, já teve tantas tomadas de poderes ali, que eles já estão na 8ª. Em 1789, nós temos a Primeira República instaurada. O Luís XVI vai ser guilhotinado em praça pública, né? E essa imagem aí retrata justamente
essa parte como foi feito, ele foi colocado, arrancaram a cabeça dele lá e depois exibiram para o povo. E futuramente depois iriam matar a Carlota Joaquina, né, a esposa dele. O que acaba acontecendo além, né, de guilhotinar o Luís XVI, é a instauração da República? Vai aparecer o sufrágio universal. O que é isso? O sufrágio universal tem a ver com o voto, ou seja, o voto ele não depende mais da renda. O voto, embora ele não seja para todos, você não precisa mais ter uma renda para conseguir votar. Quem que vota aqui nesse caso? Os homens maiores de 20 anos, tá? A única coisa que mudou é que você não precisa mais ter renda. A mulher ainda não participa da política aqui nesse momento. Vai ter também uma reforma agrária. Por que tem uma reforma agrária? Olha, tem um monte de nobre que fugiu da França, tem terra sobrando agora, a monarquia caiu, todas aquelas terras que eram da monarquia vão ser divididas para o povo, a própria Igreja Católica vai ser expulsa da França, então, ou seja, aquelas terras que também pertenciam à Igreja Católica também vão fazer parte da distribuição. Outras coisas que vão se espalhar com a Revolução Francesa, por exemplo, a libertação dos escravos nas colônias, né? A principal vai ser a colônia do Haiti, o Haiti que está aqui na América, né? Que foi o primeiro país que basicamente vai fazer a sua independência nesse momento, aproveitando a Revolução Francesa, porque não adianta você ter princípios iluministas que defendem a igualdade, a liberdade, a fraternidade, sendo que você continua mantendo escravo, né? Então, eles fazem essa libertação dos escravos nas colônias francesas. Vai ter mais o que também? Eu posso citar para vocês o tabelamento dos alimentos. O que é tabelamento dos alimentos? É o congelamento de preços, ou seja, tem que parar de subir os preços dos alimentos. Por exemplo, o pão. O pão toda hora ficava trocando de valor. Chega uma hora que eles estão cansados disso, olha, tabela o preço do pão. Gente, deu uma travada aqui. Vocês continuam me escutando? Cortou alguma coisa? Não? Dá. Então, valeu. Ou seja, faz esse tabelamento dos alimentos, congela o preço deles, principalmente do pão, e começa a dar imposto para os mais ricos. Tá? Ou seja, então aquelas camadas mais altas da burguesia, ou então alguns nobres que restaram na França, eles são obrigados a pagar imposto agora também. Perceba que a França está passando por essa revolução. E os outros países, eles começam a ficar com medo, porque, olha, os caras guilhotinaram o rei, os caras é doido mesmo, né? Vamos fazer alguma coisa, porque esse movimento dominista, ele pode se espalhar para outros países aqui da Europa, principalmente a Áustria, a Prússia, que são países que estão ali pela região. Então, eles vão formar o quê? Eles vão formar uma coligação antifrancesa. Essa coligação antifrancesa, vocês viram bastante durante a Era Napoleônica. Mas o que vocês precisam entender? Os principais países que participavam dela, né, embora tivesse mudanças de uma coligação para outra, geralmente é a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e até mesmo a Espanha, tá? Não são todas as coligações que eles participam, mas a Inglaterra está quase em todas, para você ter uma noção. Embora a Inglaterra ela não seja um país absolutista, porque ela tem uma constituição monarquista, ela teme também que essas ideias iluministas se espalhem pelo país, tá? Então esses países eles se unem para atacar a França, né? Só que nessa primeira coligação os franceses conseguem derrotar esses invasores, né? Vai acabar se espalhando na França o período que é conhecido como período do terror. Eu vi que vocês conhecem muito bem isso aí, né? Por quê? O que acaba acontecendo nesse momento? Vai ter uma radicalização do processo. O próprio Robespierre, né, que era o líder máximo dessa revolução, ele começa a ver todos como se fossem inimigos dele. Ou seja, mesmo que a pessoa fosse jacobino, ele vai conseguir compreender que, olha, essa pessoa está indo contra as minhas ideias, ela pertence ao meu partido, mas ela é um inimigo, vou guilhotinar ela. Então começa a ter muito uso de guilhotinas. O próprio inventor da guilhotina vai ser guilhotinado nesse momento aí. Então, o Robespierre, fazendo essa política do terror, vai se isolar cada vez mais no partido dele, né? Vai se tornar impopular, inclusive, e vai acabar sofrendo um golpe dos girondinos, não só dos girondinos, mas de jacobinos que estavam insatisfeitos com o controle que ele exercia também dentro do partido. E daí o pessoal vai pegar o Robespierre e vai guilhotinar ele. Ou seja, tudo é resolvido pela guilhotina aqui nesse momento da França.
A França ela chega nessa última fase, a Revolução Francesa, 1794 e 1799, ou seja, ficaram 5 anos sob domínio de um chamado diretório. O que é o diretório? Eles pegam 5 girondinos, né, e colocam esses 5 girondinos para escolher quais os rumos que a França vai tomar, né? Então, nesse primeiro momento, os girondinos chegaram ao poder, eles retomam o controle do processo revolucionário, né? E esse poder está muito simplificado por conta da alta burguesia, porque esses 5 diretores eles representam a alta burguesia que a França tinha nesse momento. Vai ter uma queda das medidas populares, ou seja, os impostos que eram determinados para os ricos vão ser cancelados, a reforma agrária que estava sendo instaurada na França também vai ser cancelada, o voto vai deixar de ser universal e vai voltar a ser censitário, ou seja, tudo aquilo que os jacobinos implementaram, eles começam a ser cancelados pelos governos girondinos. Vai ter uma crise interna, né? E essa crise interna ela vai partir de uma ameaça das camadas populares que vão tentar acabar com as propriedades privadas, né? Ou seja, aqui a gente não pode falar sobre comunismo ou socialismo, porque eles não têm essa ideia. Eles simplesmente querem acabar com a sociedade privada para voltar a ter uma reforma agrária, para ter um pedaço de terra para conseguir cultivar. Então, ó, perceba que os girondinos eles estão, vamos dizer assim, encurralados. Por quê? De um lado, eles têm os jacobinos que estão tentando controlar o poder novamente na França, e de outro lado, tem uma nobreza que está sendo empurrada de novo para o poder. Tá? Então, os girondinos, além de ter que lidar com essas questões internas da França, eles estão tendo que lidar com questões externas de outros países que estão atacando a França também. Por quê? Porque além da primeira coligação, nós vamos ter a formação de uma outra coligação, ou seja, a segunda coligação antifrancesa, né, que vai atacar a França. Só que essa coligação antifrancesa, ela vai ser detida pelo exército francês e, sobretudo, por um general, né, que vai acabar ficando muito famoso, que é o Napoleão. Né? É aqui que ele começa a fazer o nome dele. Então, ele detém essa segunda coligação, né, e vai sendo cada vez mais conhecido na França. Tanto que depois de alguns anos, vai se dar o chamado golpe 18 de Brumário, né? Brumário era basicamente um mês, porque vocês sabem que a França, depois que teve a Revolução, eles cancelaram o calendário agostiano, né? E colocaram esse calendário por ordem de natureza, né? Cancelaram aqueles meses julianos. Então, nós temos, então, uma ascensão do Napoleão nesse momento, e Napoleão ele é levado ao poder porque ele tem o apoio principalmente do exército e o apoio da alta burguesia, certo? Ele era basicamente o único capaz, assim, de trazer ordem e a paz para a França, por todas as expedições militares que ele tinha feito até esse momento. E aí nós já vamos entrar, então, na chamada Era Napoleônica. O que foi a Era Napoleônica, então, nesse sentido? Primeiro, vocês precisam entender que ela é dividida em 3 partes, tá? Em 3 formas de governo. O primeiro governo é conhecido como consulado, certo? O segundo momento é conhecido como império, que é a fase que mais perdurou dele, né? O momento mais longo que ele tem. E depois uma fase muito breve, que é chamada de governo dos 100 dias. Essa fase do consulado, ela vai de 1799, ou seja, desde que ele deu o golpe de Brumário e assumiu o poder na França, só que ele não assume o poder sozinho. Ele assume o poder junto com mais 2 pessoas, né? Mas ele em si é considerado o primeiro cônsul, ou seja, o poder geral está para ele, certo? O poder de fato pertence a Napoleão, tanto que depois ele vai ficar como cônsul único. Primeiras coisas que ele vai fazer na França. Ele percebe que ele precisa organizar a casinha dele para depois conseguir conquistar os territórios. Então, ele vai fazer um acordo de paz com a Inglaterra. E esse acordo de paz é chamado Paz de Amiens, né? Esse Paz de Amiens, segundo Napoleão, era para trazer paz definitiva entre a França e a Inglaterra, né? Mas, claramente, isso aí ele já foi lhe dando um fato político, até porque esse acordo não vai durar muito tempo e quem vai quebrar esse tratado vai ser justamente o Napoleão. Né? Foi basicamente mais uma estratégia militar do que um ato diplomático, certo? Então, ele quebra essa paz de Amiens futuramente, mas ele fez isso para conseguir um tempo maior para conseguir colocar ordem na França. Ele vai fazer a criação do Banco da França, ou seja, aquele Banco Nacional da França. Por que ele faz isso?
Ele faz para financiar obras públicas. Ele quer financiar obras públicas para reerguer a França, que a França tinha passado basicamente por 10 anos de revolução. E 10 anos de revolução quebra qualquer país, meus caros. Então, ele cria esse banco para financiar as indústrias, né, para conseguir colocar mais ordem, uma ordem econômica aqui no país. Ele vai deixar com que a Igreja Católica volte a professar a fé, né, o catolicismo dentro do país, né, fazendo a chamada concordata com a Igreja. O que que é isso? É um acordo de paz entre a Igreja e Napoleão, né, e as terras que foram tomadas durante a Revolução Francesa, elas vão ser devolvidas para a Igreja, certo? E a Igreja vai poder realizar missas novamente no país. Então, perceba, ele deixa fazer isso, mas não a troca de nada. Por quê? Porque ele pega e fala, olha, vocês podem voltar a professar o catolicismo aqui, só que quem vai escolher os bispos sou eu, né? Então, a igreja tinha que mandar os nomes dos bispos, e quem escolhia no final era o Napoleão. Embora Napoleão deixe a igreja entrar, ele não vai deixar a igreja fazer o que fazia nos outros países, certo? Ele vai também instaurar o Código Civil, e esse é um dos grandes aprofundamentos, vocês vão ver muito isso se vocês fizerem direito uma vez na vida, né? Que o Código Civil é um dos grandes legados de Napoleão. Por quê? Porque ele vai estabelecer a igualdade perante a lei, ele vai colocar o princípio da inviolabilidade da propriedade privada também, tá? Ele pega alguns preceitos iluministas, né, embora não todas, mas ele traz esses preceitos iluministas e coloca no Código Civil. Passado um tempo, ele quer dominar toda a França, né? Então já colocou ordem na casinha, agora ele quer se tornar chamado cônsul único e vitalício. Como é que ele vai fazer isso? Ele pega e faz um plebiscito, ou seja, ele deixa o povo escolher. Vocês querem que eu seja o único cônsul da França? E sim, a galera quer que ele seja. Então é isso que ele acaba fazendo, certo? Ele vai se tornar o único cônsul da França. E para isso aí, para se tornar imperador, é basicamente um pulinho. Então, ó, chegamos no Império. O Império aqui, primeira coisa, o governo é autoritário. Esse governo autoritário, Napoleão, ele vai aumentar os impostos, que é justamente para financiar o exército durante as guerras, né? E o que que vai acontecer, então? Começa a ter muita guerra externa, o Napoleão ele vai ter que enfrentar várias coligações, no total foram em torno de 6 coligações que ele enfrentou, ele só vai perder para a sexta, né? E porque ele já tinha sido enfraquecido. Ele vai se tornar imperador, ele vai se declarar imperador, na verdade, vai se autocoroar, inclusive. Trabalhei com uma imagem com vocês nas questões, né? Que ele pega, retira a coroa do Papa, né? E ele mesmo se autocoroa. Ele demonstra que a França não tem uma religião formada. Pode ter a religião católica, mas quem dá as ordens lá é ele. Ele vai fazer o bloqueio continental em 1806, justamente para quê? Ele tentava fechar, ele manda que as nações aliadas e dominadas pela França não podem exercer comércio com a Inglaterra, né? E que essas nações elas devem fechar os seus portos, ou seja, devem fechar os portos para os britânicos. O que que Napoleão queria com isso? Ele quer estrangular a economia inglesa, né? Isolar os ingleses, né? Deixar eles enfraquecidos para depois futuramente ele invadir. E vocês já sabem, estão cansados de saber, até porque já viram isso, que Dom João VI ele não cedeu às ordens de Napoleão, ele continuou comercializando com a Inglaterra, né? E até por isso a França vai invadir Portugal. Então ele faz essa invasão na Península Ibérica, ele invade Portugal e já aproveita para invadir a Espanha, né? Quebra um acordo de paz ali que ele tinha feito para a Espanha, invade a Espanha e coloca o irmão dele, que era José Bonaparte, como rei da Espanha. Só que Napoleão tentou invadir Moscou também, né? Tentou invadir a Rússia, porque a Rússia também não respeitou o bloqueio continental. Então Napoleão vai fazer uma invasão até Moscou. Essa invasão ela vai ser super mal sucedida. Vai ser super mal sucedida, por quê? Porque Napoleão ele não estava preparado para lidar primeiro com o inverno rigoroso que a Rússia tinha naquele momento, de que temperaturas que chegavam até menos graus negativos, né? Menos 40 graus negativos. E também porque o general Kutuzov, né, que era o general russo nesse momento, ele fez uma tática que ficou conhecida como terra arrasada, certo? Então, Napoleão ele acaba tendo que desistir dessa campanha
e volta enfraquecido para a Rússia, para a França. Você tem uma noção, ele vai perder mais de 500 mil homens lá na Rússia. Depois disso, ele vai enfrentar uma batalha que vai ser a Batalha de Leipzig, né? Isso aqui já é território alemão, embora a Alemanha não tenha sido formada até 1870, né? A Alemanha só existe a partir de 1870. Ele perde essa batalha em Leipzig, porque ele já está muito enfraquecido, e o Napoleão vai ser preso, né? É preso na ilha de Elba. E quem vai voltar para assumir aqui o governo? Quem volta para assumir é o Luís XVIII agora, né? Luís XVIII, que era basicamente sobrinho do Luís XVI. Então, eles voltam a fazer uma restauração da dinastia Bourbon. E aí chegamos ao fim, meus caros. Aqui nós vamos ter basicamente o governo de 100 dias, né? Um governo bem fraquinho, que dura pouco tempo. O que acontece? O Napoleão ele foge da ilha de Elba e ele foge com o apoio do exército, né? E com o apoio de outras pessoas que tinha na França. Quando ele volta, ele assume o poder novamente, porque o Luís XVIII teve que fugir. Ele vai enfrentar a Inglaterra naquela chamada Batalha de Waterloo, só que essa Batalha de Waterloo é uma batalha naval. E vocês sabem que em batalha naval não tem ninguém que seja mais forte do que os ingleses, né? Inclusive esses ingleses eram liderados pelo Duque de Wellington. O Napoleão ele é derrotado e ele vai ser preso agora na chamada Ilha de Santa Helena. A Ilha de Santa Helena ela fica bem pertinho do território inglês, né? Bem perto da Inglaterra, ou seja, então de lá ele não vai conseguir fugir mais. E agora ele fica preso, então, de certa forma, em definitivo. Ele vai acabar morrendo em 1821, ou seja, 6 anos depois de ser preso, né? Muitos especulam que ele morreu de depressão. Após ele ser preso, quem volta no poder é novamente o Luís XVIII, né? Ficou faltando um X ali, e vai fazer uma restauração do antigo regime, certo? E essa restauração do antigo regime se parte através de uma aliança, né? Chamada Santa Aliança. O que é a Santa Aliança? É uma aliança militar, né? Que é feita para reprimir o combate desses movimentos revolucionários. Então, França, Prússia, Inglaterra, a própria Áustria, todos esses países monarquistas, eles se juntam e formam uma aliança para se defender de outros movimentos revolucionários populares, certo? É bem isso mesmo. A Revolução Francesa e essa era napoleônica são documentos muito estrechos, tá? É muito conteúdo. Eu tentei colocar aqui para vocês o que é principal, tá? Esses slides eu vou disponibilizar para vocês, vai estar lá no sistema Moodle daqui a pouco, se eu conseguir acessar, tudo bem? Deixa eu só fazer a chamada aí de quem entrou agora, tá? Mas para isso eu já posso até cancelar a gravação aqui.